dia 27 de dezembro de 2021, segunda-feira. O amor de Deus manifesto no Natal. O amor de Deus aos homens é infinito e perfeito. E é exatamente isso que ouvimos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por causa desse amor, Deus proveu, conforme o pacto da graça, um caminho de vida e salvação. Caminho este único, caminho este suficiente, adaptado a toda a raça humana, morta em seus delitos e pecados. Isso se dá, este caminho da salvação se dá através de Jesus Cristo. E por isso, apenas por isso, dentro de nossa história e da plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Só por isso, Deus permitiu acontecer o Natal. Deus determinou acontecer o Natal. Conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, onde lemos: porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Jesus veio a este mundo para ser o Salvador, e por isso nós trabalhamos. Somos muitas vezes injuriados, sofremos o famoso bullying, somos criticados, perseguidos. Mas lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sim, irmãos, é verdade, precisamos labutar e esforçar-nos para chegar a todos com a proclamação do Evangelho, que é a manifestação do amor de Deus, amor perfeito e infinito aos homens. Somente através do Evangelho e no Evangelho, sem a menor outra possibilidade ou ocorrência, Deus proclama o seu amor ao mundo, ao homem, e revela de forma clara e plena o único caminho para a salvação, assegurando, garantindo a vida eterna a todos quantos verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. O que é o Evangelho senão o próprio Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua subida aos céus? Mas para que tudo isso acontecesse, foi preciso que Jesus Cristo nascesse no Natal. E é isso que nos ensina o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus dizendo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Para irmos a Deus, para chegarmos a Deus, só através de Jesus Cristo. E por isso ele nasceu. Também no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, encontramos: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é a verdade bíblica. Jesus Cristo nasceu no Natal,
E nós proclamamos e precisamos ensinar de forma total, sem equívocos, sem desvios. Precisamos ensinar tudo o que Jesus Cristo é e tudo aquilo que ele fez. Isso começa mesmo antes da fundação do mundo. Mas na vida dos homens, começa nas promessas lá em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Começou aí a promessa de Deus, que enviaria o filho de mulher, o verbo que se fez carne e que nasceu da Virgem Maria. Isso se materializa no Natal, com o nascimento de Jesus Cristo, conforme nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pois é, a vinda de Jesus Cristo a este mundo manifesta, sim, o infinito e perfeito amor de Deus para conosco. A Bíblia nos assegura toda esta verdade. Não são os escritos humanos, por mais preciosos, instrutivos e preparados que sejam, que nos garantem isto. Não são. Esta garantia da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, do perdão de nossos pecados, a garantia do amor perfeito e infinito de Deus por nós, nos é assegurada na Bíblia Sagrada. A palavra inspirada de Deus, que é suficiente, completa e inerrante. Quem assim crê, tem a vida eterna. Quem assim não crê, tem as suas faltas agravadas e são os únicos culpados por sua perdição eterna. Nenhuma mente fértil humana pode comprovar isso, pode testificar essa verdade. Este é o testemunho da Bíblia. Eu creio que é assim. E você? Mas vejamos o que diz o evangelista João, no capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é Jesus Cristo falando, tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E também no mesmo livro do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, nós encontramos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este não é o meu ensino, não é o ensino de pastores, é a palavra do próprio Deus através de Jesus Cristo. Pois é, irmão, pois é, irmã. O amor infinito e perfeito de Deus a cada um de nós, individualmente, se revela desta forma, se manifesta assim. Tem esse caminho e não adianta ninguém tentar mudar isso, não. Podemos então sermos lembrados que aceitar esse amor de Deus, a nossa salvação de graça, é um ato de fé. E só um ato de fé. Não é lógica, não é ciência, não é conhecimento, não é instrução, não é sequer experiência, nada disso. É só um ato de fé. E fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É assim que aprendemos lá no livro dos Romanos. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. E nesses dias, irmão e irmã, nesses dias tão especiais do mês de dezembro de 2021, que comemoramos o Natal,
que é a expressão do amor verdadeiro e infinito de Deus para conosco, precisamos sim proclamar Jesus Cristo e ficarmos plenamente fiéis até a sua volta. Não podemos debandar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos ficar fiéis ao que a Bíblia nos ensina. É isso que nos ensina 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, o que se requer dos dispenseiros, que somos nós, é que cada um seja encontrado fiel. Cada um de nós precisa ser encontrado fiel. Isso é particular. Cada um seja encontrado fiel. Irmãos, vamos anunciar o Evangelho e não nos esqueçamos que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. E vamos anunciar esse Evangelho a tempo e a fora de tempo. E lembremos-nos do ensino do Senhor nosso Deus através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, nós temos um Evangelho da paz para anunciar. Temos coisas novas, alegres, felizes para dizer a este mundo. E a Bíblia diz que os nossos pés serão formosos quando assim procedermos. E 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo da parte de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 4, ele nos diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pare de ensinar autoestima na igreja, pare de ensinar psicologia na igreja, ensine a palavra, pregue a palavra, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo, eu creio que esse tempo nós já estejamos até passando por ele, já começando esse tempo, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O homem não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber de doutrina bíblica, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Como eu fico triste, irmãos, e fico muito triste mesmo, de ver que pastores hoje não querem mais ser chamados de pastores, querem ser chamados de doutores. Como se ser doutor fosse mais importante diante de Deus do que ser pastor. Nenhum doutor foi chamado por Deus para ser doutor, mas nós fomos chamados por Deus para sermos pastores de suas ovelhas. E estas pessoas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E também, irmãos, nesses dias em que comemoramos o Natal e toda a nossa vida comemorando o Natal, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. É isso que nos ensina Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem. Agindo assim nesses dias e em todos os dias de nossas vidas, estaremos mostrando ao mundo, não com bonitos discursos,
não com belos sermões, mas com a vida, o perfeito e infinito amor de Deus para com os homens. Vamos sim, irmãos, vamos continuar comemorando o Natal. Vamos continuar sim comemorando o Natal. Até o próximo dia 25 de dezembro de 2022, se Deus assim nos permitir. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira.